De hoje no canal é hoje São Paulo Internacional, prova escalação, últimas e também, por que não, né, já pensando em São Paulo e Botafogo aí, falando dos bastidores tricolor, então vambora pro vídeo. Sobre um personagem específico, Luciano. Uhum. Não jogou o tempo todo contra o Botafogo, entrou, não jogou no time reserva que tinha jogado na semana passada, e tinha ganhado do Cruzeiro, né, o time reserva. Então ele tá descansadão. Isso significa o quê? Será que ele vai ser usado agora, nesse jogo? Ou será que vai ser guardado para quarta-feira? É uma incógnita, o Luciano. Pois é, Tironi. Levando em consideração de que a escalação contra o Inter pode dar muito a pista da escalação da quarta-feira, né? Eu imagino que quem começar jogando contra o Inter não começa contra o Botafogo. O Luciano pode ser essa dúvida aí, porque como você mesmo falou, dos jogadores todos do São Paulo, foi o que menos atuou nos dois últimos jogos, né? Contra o Cruzeiro ele não entrou um minuto sequer, e contra o Botafogo entrou na parte final do jogo. E aí, eu acho que ele fica um pouco como uma exceção, porque mesmo se for o caso do Zubeldia optar por ele como titular contra o Botafogo, que não é uma hipótese muito provável agora, devido à fase dele, mas mesmo que seja essa a ideia, eu acho que ele precisa de jogo, precisa de confiança, ele precisa jogar, né? Pouquíssimos minutos nas duas últimas partidas. Então, a minha conclusão é que é Luciano e mais 10 contra o Inter, independentemente dele contra o Botafogo. Aí eu acho que os outros 10, inclusive goleiro, se for o caso, como aconteceu com o Jandrei em BH, o Zubeldia vai tratar com muito cuidado. É como se, entre todos esses jogadores, quem precisasse jogar, embora já não seja mais um titular absoluto, seja o Luciano, para recuperar ritmo e confiança, né? Tentar fazer gol, essas coisas que há algum tempo ele não faz. Então tá, pode ser que tenhamos então Luciano e mais 10 jogadores. Agora, entre esses 10, o Ferreirinha voltou a treinar. Ele teria alguma chance de jogar como titular? Zero. Não, né? Não, mas zero. voltou, mas nem no banco ele não fica? Não, zero. Não, nem no banco. E a hipótese de ser relacionado contra o Botafogo é remota, né? Dessa turma machucada, Lisiero e Nestor, sobretudo Nestor, está à frente do Ferreirinha. Eles se machucaram depois, os dois contra o Atlético, né? Lisiero e Nestor. O Lisiero parecia simples, e até é simples. O Nestor parecia grave e não foi grave no tornozelo, parecia que era uma lesão grave. O Lisiero treinou já a semana toda normalmente com os demais. O Ferreirinha foi voltando aos poucos aos campos nessa semana. Então, a possibilidade do Ferreirinha ficar no banco contra o Botafogo é remota. Contra o Inter, sem chance. Os outros estão na frente, esses dois, Lisiero e Nestor, estão à frente dele. Agora, se você fosse tentar pensar no time que jogou contra o Cruzeiro inteirinho, com o Luciano no lugar de alguém, com o Luciano no lugar do William Gomes, que se fosse, a gente tem umas outras questões que surgiram do jogo do Cruzeiro para o jogo do Botafogo, que também talvez ameacem a repetição daquela escalação que deu tão certo em Belo Horizonte, né? Não só essa situação, Luciano e William Gomes. Ótimo. Para repetir esse time, se ele está contando com Sabino e William Gomes para jogar contra o Botafogo, ele não vai colocar Sabino e William Gomes para começar. E aí você já tem se você não tem o Sabino, se for essa a ideia, você não consegue botar a linha de 3 fresca contra o Inter, né? Contra o Cruzeiro foram Juan, Ferrarese e Sabino. Agora, se ele coloca o Sabino, talvez indique que ele não vai jogar com linha de 3 contra o Botafogo, entendeu? Por isso que eu falo, a pista para o jogo com o Botafogo talvez seja dada na escalação contra o Inter, inclusive o sistema. Então tem esse truque aí, digamos, né? Ele poderia, eu acho que o resto foi muito bem. O Igor Vinícius de um lado, o Michel Araújo do outro, o Santiago Longo e o Marcos Antônio volante, o Eric de um lado, o André Silva do outro, e talvez aí o Luciano no lugar do William Gomes, que é bem diferente, né? Diferente, exatamente. Fica outro time, né? Outro time. Tem outro jogador, né, que perdeu, não tanto quanto o Luciano, mas perdeu a posição e jogou pouco nessas duas partidas, foi o Wellington Rato, né? O Wellington Rato foi reserva. Só que entrou bem contra o Botafogo, né? Entrou bem e entrou mais cedo. E vai ser utilizado, provavelmente, né?
Pois é, e entrou bem, entrou mais Quero cedo. dizer. E contra o Cruzeiro, ele também entrou no jogo, né? Diferentemente do Luciano, que nem entrou. Então, Não, eu quero dizer assim, que o Rato é outro cara que deve ser utilizado na quarta também, em certo momento do jogo, né? Exato, né? Então, eu acho que tem essa situação. Estaria mais para o Luciano começar do que para o Wellington Rato, né? Embora com o Wellington Rato, o sistema do Mineirão seja mais fácil de replicar, né? O Luciano é um jogador, aquele cara assim, se você botar ele na linha de 3 atacantes, ele não vai correr pro lado, né? Pelo lado. Ele vai fazer, talvez ele faça inversões com o André Silva, né? Ora o André Silva vindo pro lado e ele indo pro centro, enfim, né? Olha, me ocorreu na minha cabeça agora, sobre um cara que tá em má fase, mas que é fominha, gosta de jogar. Teria alguma chance do Caleri jogar? No sentido de que o cara deve estar puto, que não fez gol, perdeu aquele gol, tá irritado e não sei o que lá, e querer jogar. Sim, naquela vez, né, naquele outro time reserva contra o Vitória. Isso, por isso que eu pensei. Jogaram, como diz Luiz Beldi, espinha dorsal, Arboleda, Luiz Gustavo, Lucas e Caleri. Eu acho que nem se os 4 implorarem para jogar, eles vão jogar. Porque aí por 2 motivos. Porque quarta é tudo ou nada, e porque o time reserva deu um sinal que não tinha dado até então, de muita consistência. Perfeito. Tirar o André Silva, acho que o André Silva merece jogar contra o Inter, né? Por exemplo, pelo que fez contra o Cruzeiro, né? Então eu acho que é muito na ponta dos cascos, né? Eu entendo o que você está falando, porque esses caras gostam de jogar mesmo. O Lucas também provavelmente gostaria de jogar, né? Mas eu imagino que seja muito mais para reserva mesmo do que aquele reserva com 4 titulares que foi contra o Vitória, né? É o que vai apitar o São Paulo Internacional às 18h30, é sempre bom lembrar. Mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente, a gente vai dar um bom público, talvez chegue entre 35 e 40 seria um ótimo número, a média do São Paulo brasileiro. E contra o Botafogo, aí a expectativa é de lotação completa. Outros deixaram bom, também, e como a gente falou, olho, né? Mas o Oscar acho que foi o caso mais emblemático aí e deixou uma mágoa em muitos torcedores, como no caso do Alcivan Tomás aqui, Oscar nunca mais, o Alexandre Alves, Oscar só o de Hollywood em março. O cara tá parado há muito tempo, né? Ninguém sabe como é que o cara tá jogando, se ele ainda joga bola, né? Eu acho que é um caso ainda mais curioso do que o do Alexandre Pato, né? Porque há quanto tempo o Oscar não joga? Ele não tá mais na China, certo? Não, saiu de lá, ganhou muito dinheiro, né? Era um dos salários maiores salários do mundo. Do mundo, exato. Não, com certeza aqui, o cara não tá vindo pro São Paulo jogar por dinheiro. Então, assim, se ele quer se redimir, que venha jogar de graça, né? Que venha jogar por um salário mínimo. Aí a gente aceita botar ele no elenco para testar. O Rob tá no Morumbi, tem São Paulo Internacional, um jogo que talvez não tenha a força total do São Paulo, porque o São Paulo tá de olho na Libertadores, jogo contra o Botafogo de volta, e tem o Inter, ó, subindo na tabela. Exatamente, o Roger deu um jeito no Inter, já era um elenco bom, não é mal. Mas estava sendo mal aproveitado pelo Kudê, a missão do Roger não era simples, logo na chegada dele tem uma eliminação na Copa Sul-Americana e mesmo assim ele deu uma nova cara ao Inter. Esse São Paulo que não pode tirar o olho também no Campeonato Brasileiro, caso aconteça uma eliminação no meio de semana de Libertadores, o calendário se abre e o São Paulo precisa garantir vaga direta para Libertadores. Deve ter um time alternativo para amanhã, uso o Beldia. Alguma possibilidade de ter um titular, pelo menos, ou talvez um que era titular, caso do Luciano? As informações dizem que Lucas e Bobadilla treinaram entre os possíveis titulares, ou esses dois devem ter alguns minutos diante do Inter. E o São Paulo que tem esse jogo de volta que escapou de uma boa, hein? Na quarta-feira. Tem uma questão que foi um susto danado aquele primeiro tempo, o Botafogo amassou o São Paulo, mas o Botafogo não fez o gol. E agora tem 90 minutos no Morumbi e a gente sabe que Libertadores no Morumbi, a pressão é grande. Exatamente, agora é outro jogo, forte. Outro contexto, outro lugar e a estratégia do Zubeldia será totalmente diferente. Então o pessoal começando com a escalação, né? Jandrei, Igor Vinícius, Juan, Ferrarese e Jamal Lewis, Santiago Longo, Marcos Antônio, Michel Araújo, Luciano, Eric e André Silva. Não teremos 3 zagueiros no jogo de hoje.
os titulares do jogo anterior, nenhum vai performar hoje de início, mas ao que parece, tanto o Bobadilla quanto o Lucas devem ser opções para o segundo tempo. Esses jogadores treinaram e, por não terem jogado contra o Cruzeiro no domingo passado, podem ser opções aí durante a partida, no decorrer de como estiver a situação, né? Até seria bom pro caso do Lucas, no sentido de talvez dar um ânimo e dar uma moral, que não vem jogando bem não. Bem, meio de campo que vai dar bastante liberdade pro Luciano, né? Charaújo quase como terceiro volante, né, digamos assim, mas também é um cara que cria. E é um ataque interessante, Eric e André Silva, acho que um time de nomes a gente conhece todo mundo, não tem nenhum aí desconhecido. Então vai com o que tem de melhor essa equipe reserva e veremos como será o jogo de hoje, que já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, deve ficar na faixa de 35, próximo a 40, que é um ótimo público. Lembrando que os torcedores sabem que a equipe que hoje que joga é reserva e sabe que quarta-feira que vem tem duelo decisivo pela Libertadores contra o melhor time do Brasil, que venceu ontem na última bola e muita gente do time titular jogou. Pelo menos metade do time aí, a outra parte também entrou. Então muita gente entrou em campo ontem. O Savarino começou jogando, o Almada entrou durante a partida, o Luiz Henrique começou jogando, o John começou jogando, um dos zagueiros, o Marzal Sensei, o Baixo começou jogando, o Baixo entrou durante o jogo, o Alex Telles entrou durante o jogo. Então assim, teve muita gente que jogou e bem, vamos ficar de olho se o Botafogo vai ter aquela mesma força na quarta-feira como teve no Morumbi. É o que todo mundo diz, até os 15 do segundo tempo a coisa vai, depois a coisa degringola fisicamente, né? Acho que até aí o São Paulo tem que tentar segurar a casa, não tomar gol, pra partir daí ter uma boa chance, né? São Paulo não, São Paulo deixou claro que vai com o time, mas o Botafogo tá brigando lá pela liderança, então foi o gol ali 50 do segundo tempo numa falha do Felipe Melo, meio que sorte de campeão nesse caso, né? O Botafogo abre de novo distância com o Palmeiras, pressiona o Palmeiras e os rivais estão na cola dele, né? Então é isso, só falando um pouquinho do adversário, voltando ao São Paulo, foco total pro jogo da Libertadores, e bem, contagem regressiva, não tem como, a gente vai assistir o jogo do Inter, vai torcer pro São Paulo vence, acaba com qualquer chance de ser rebaixada, de que você pagou de 45, hoje o São Paulo tem 44 pontos, você se distancia do rival pelo G6, que é o Internacional, que tem 2 jogos a menos, sim, tem a sua importância. O seu jogo não é como o do Botafogo, mas tem sua importância. Então vamos ficar de olho aí e também torcer para essa equipe reserva aí, ter destaque, jogadores que possam ganhar mais confiança, para quem sabe o São Paulo precisa na partida de quarta-feira. Então é isso, pessoal. Notícia rápida, direta, só passando escalação, quantidade de torcida, já que é quarta-feira, a gente sabe que vai ser mais de 60 mil também. Então, e principalmente falar um pouquinho da expectativa do jogo de hoje, mas principalmente do jogo de quarta-feira, né? Não tem como não falar de quarta-feira. Então é isso. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores. Um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!